A Zona Oeste do Rio de Janeiro é um polo industrial em expansão. Para atender a demanda das empresas por mão de obra qualificada, foi criado o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Criada para ser um centro tecnológico de excelência, a UESO até hoje não tem sede própria. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a importância desse centro tecnológico na Zona Oeste, estão aqui no estúdio o reitor da UESO, o professor Alex da Silva Cirqueira, e o presidente do Conselho Empresa Universidade, o empresário Peri Kozer. A UESO foi criada há 7 anos e até hoje não tem sede própria. Funciona dentro de uma escola estadual, o Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande. Nossa reportagem foi até lá. Vamos acompanhar. Não fosse o uso do uniforme, seria difícil saber quais são os alunos da UESO e quais são os alunos do Instituto de Educação Sara Kubitschek. Para funcionar a pleno vapor, a UESO precisa com urgência de mais espaço físico e estrutura. A importância do campus para a UESO é porque falta espaço físico mesmo. A gente divide atualmente com o Colégio Sara Kubitschek. O barulho é imenso, em algumas salas, principalmente do primeiro bloco aqui. E não tem espaço para aumentar os laboratórios, as aulas práticas que são de suma importância. Isso não tem acontecido com tanta frequência quanto deveria ter para um curso tecnológico. Isso é apontado pelo novo reitor, ele já está sabendo desse problema. Então esse atualmente é o principal problema de não ter um campus próprio para a UESO. Apesar de ter sido criado para atender a crescente demanda por mão de obra qualificada, os alunos se sentem discriminados pelas empresas porque o curso é tecnológico e de curta duração. O Estado em si tem um pouco de preconceito com o curso tecnológico, porque acham que por ser tecnológico, né, a própria graduação, o nome de tecnológico não é muito bem visto. Mas nós somos muito bem preparados aqui na universidade, bons professores, a maioria dos professores tem doutorado, pós-doutorado, então é um pouco de preconceito, mas temos vagas. A falta de espaço é hoje um complicador na qualidade do ensino ou não? Sim, porque nós temos vários projetos que nós podemos avançar, temos condições de ampliar o nosso ensino na pesquisa e na extensão e, por não termos um espaço para a infraestrutura adequada dos laboratórios, compromete um pouco o avanço da instituição. Mas, de uma certa forma, essa falta de espaço também acabou empurrando a UESO para trabalhar mais próximo das empresas. Essa proximidade muda um pouco o perfil da universidade? Cria um novo espaço ali dentro de atuação? Todo o projeto no que a UESO se propõe a fazer para ser um centro tecnológico e buscar a sua proximidade junto ao setor industrial e outros setores, eu acho que para o Rio de Janeiro é de vital importância. Quando se fala de Zona Oeste, de uma forma mais ampla, talvez por desconhecimento, não se tem uma ideia da pujança que a região tem, do que envolve de potencialidades dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. O aspecto populacional, área física e, inclusive, estrategicamente localizada em função do próprio porto de Sepetiba, a proximidade dentro de um triângulo perfeito dentro da região sudeste, pegando o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, quer dizer, tem uma equidistância de aproximadamente 400 quilômetros, e se enxerga, no passar do tempo, a modificação muito clara que a Zona Oeste vem ganhando projeção em termos do interesse de empresas de virem a trazer seus parques tecnológicos para a região. E eu acho que esse é um ponto de vital importância para o Estado, quando se pega uma região de aproximadamente 2 milhões de habitantes,
nós costumamos dimensionar a região dentro de um contexto nacional. Então, uma região do estado do Rio de Janeiro, dentro do município do Rio de Janeiro, que tem mais habitantes do que 8 capitais de estado da federação. E a experiência da Zona Oeste ela é relativamente recente. Ela foi criada em 2005, ganhou sua autonomia em 2009 e agora o senhor é o primeiro reitor eleito pela comunidade da universidade. Quais são os desafios, o Peri aqui enumerou alguns deles, a serem respondidos por um centro universitário, por uma universidade naquela região? O primeiro passo, o nosso primeiro grande desafio é a construção do campus. Nós precisamos de um campus para ganhar vida própria, temos condições de abrigar o Parque Tecnológico e em 2010 foi criado esse Conselho de Cooperação para justamente trazer o empresário, trazer a indústria para próximo e dentro da universidade. Esse Conselho de Cooperação Tecnológico, ele é formado pelos empresários, pelos industriais da região e a administração da UESO. A partir dali, nós traçamos estratégia para o desenvolvimento não só da universidade, como para o desenvolvimento também da instituição, revisando a nossa grade curricular, toda essa aproximação que nós estamos buscando junto com o setor produtivo e industrial da região e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Os alunos dizem que tem alguma certa discriminação porque são cursos de curto período e tecnológicos. Olha, eu acredito que eu acho que isso não é um ponto negativo, muito pelo contrário. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo, porque muito se fala, evidentemente, que as universidades são de vital importância, mas a formação de mão de obra, o ponto tecnológico para aquilo que a universidade se propõe, até é um ponto de diferenciação junto a outros institutos de preparação. Enxergo que isso é de vital importância, porque se nós formos enumerar as situações, tem todo um crescimento natural. Quer dizer, as coisas não acontecem na universidade, tem toda uma preparação até chegar lá. E toda essa preparação que o Estado até tem através de outros institutos, de FATEC, e a questão do aspecto de ter uma universidade absolutamente diferenciada de tudo aquilo que até esse momento é apresentado em todo o país, que é uma universidade com foco de preparar e formar tecnólogos. Eu acho que esse é um ponto muito importante que tem que ser a cada momento mais incentivado, porque eu creio que isso é efetivamente um dos pontos que vão ser os diferenciais no interesse de empresas virem a se radicar na região. Só para a gente explicar, a gente tem a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio, tem a UENF, que é lá no Norte Fluminense, e a UESO, que é a mais novinha dentro desse grupo. Qual é o perfil dela e qual é esse diferencial que o Peri já falou? Nosso diferencial está justamente que nós estamos focados na tecnologia e dar suporte. A nossa missão é dar suporte ao Parque Industrial Fluminense. Recentemente nós participamos de um projeto junto com os empresários da região para a redação de projetos para submissão a um edital da FAPERJ. Isso nunca aconteceu. Nós nos reunimos dentro da UESO, convidamos o empresário local, apresentaram as suas propostas, as suas demandas. A partir dali sai um projeto redigido entre o empresário com a sua ideia e o acadêmico e o professor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação entre a universidade e as empresas no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. As empresas, de modo geral, reclamam da falta de mão de obra qualificada. A zona oeste da cidade do Rio de Janeiro abriga grandes empreendimentos. Como se dá essa relação da UESO com essas empresas? Vamos ver o que disse o vice-reitor, professor João Bosco de Sales.
no Brasil, as indústrias grandes, elas costumam ser o próprio efetivo de treinamento. Então, a gente está trabalhando principalmente em cima das indústrias médias e pequenas e estamos conseguindo um retorno dessas indústrias. O que é muito importante também para o ESO, que nós já temos também um Conselho de Cooperação Tecnológica, e esse conselho é presidido por um industrial da região. Então, isso cria um viés muito importante para a gente, porque o empresário está constantemente dentro da nossa instituição e presidindo um conselho aqui mesmo na instituição. As médias e pequenas empresas a que o professor se referiu conseguem absorver toda a mão de obra que está sendo formada na UESO? Eu vou voltar àquela pergunta anterior com relação ao tecnólogo. Não é uma discriminação, mas existe uma falta de conhecimento do potencial que esse profissional pode agregar para a empresa. Então, por conta disso, às vezes nós não encontramos alguma entrada, mas a partir do momento que esses nossos alunos têm uma chance dentro de uma empresa, revoluciona. E a partir dali começa toda uma chamada, uma demanda por novos alunos. E o que é esse tecnólogo? É um profissional focado numa determinada demanda do mercado. Então, nós temos um curso, por exemplo, o curso de construção naval e de metalurgia. Então, o nosso aluno ele sai pronto para atuar tanto na construção naval, na parte de solda e nas pesquisas relacionadas a essa área. Então, é um profissional qualificado para a mão de obra imediata. Mas ele consegue fazer, por exemplo, um mestrado depois que ele se forma em tecnólogo? Consegue. Nós temos um caso de um aluno nosso, tecnólogo em polímeros, que prestou a seleção para o FRJ. A nota desse nosso aluno, desses dois alunos, foi tão boa que eles foram convidados a ingressarem diretamente para o doutorado. Hoje um faz o doutorado sanduíche na Alemanha e a outra na França, já retornaram, e nós temos vários alunos que foram para a pós-graduação. Embora esse não seja o nosso foco. O nosso foco é o emprego, é gerar mão de obra para essas empresas. Agora, isso cria também um desafio para os RHs das empresas entenderem quem é esse profissional que está sendo formado, né? Todo esse processo dentro da relação universidade-empresa é um processo muito novo, é um processo que ele está, até posso dizer, dentro de uma forma embrionária. Creio que é de muita importância que isso seja difundido através de órgãos que atuam ligados às empresas. As associações comerciais têm que ter um papel bastante importante nesse momento. A própria associação de indústria, como é o caso da EDIM em Santa Cruz, que tem uma formação, que tem como associados já indústrias de médio e de grande porte. Quer dizer, existe um certo desconhecimento da potencialidade e de quanto benéfico pode ser para as empresas essa sinergia entre a universidade e as empresas. É um pouco o trabalho que faz o Conselho de Cooperação, que foi criado na UESO, que o senhor preside? O Conselho ele tem, efetivamente, entre os seus papéis prioritários, ele tem esse papel que é o papel, na realidade, de trazer para as empresas um cenário de como elas podem, de diferente forma, se profissionalizar e crescer, independente do seu tamanho, aproveitando toda essa formação esse capital técnica intelectual, né, que a universidade oferece. Creio que esse momento é um momento bastante importante. Você citou o aspecto da importância do novo espaço aonde está destinado a ser construído a sede. Isso, sem dúvida alguma, eu creio que seja um grande divisor de águas entre o momento que se está vivendo e um momento futuro, porque isso não só para as empresas que hoje já estão instaladas na região, mas de uma maneira bastante intensa
como isso pode ser demonstrado para empresas que estão em outras regiões, buscando até as próprias potencialidades que o Estado do Rio tem na área naval, na área petrolífera. Falando em naval, a Marinha já fez um convênio com a UESO. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, nós temos um convênio de cooperação com a Marinha do Brasil, mais especificamente com o Arsenal de Marinha, onde os nossos alunos têm aulas práticas no Arsenal e agora na pós-graduação também. Essa parceria onde profissionais do Arsenal de Marinha vão até o ESO e lecionam para os nossos alunos. Essa interação é muito profícua e tem gerado já bastante resultados. A primeira turma de construção naval, os 30 foram absorvidos pelo Arsenal de Marinha. Eu me recordo que o almirante ainda comentou, se tiver mais 30, nos envie. Então nós ficamos até com essa missão. Então a partir daí, a formação, né, que eu vejo, é aquela formação qualificada que os nossos alunos têm, que o tecnólogo tem. E o Peri falou da importância da sede. Já há também um projeto para a Marinha atuar nessa, ter um espaço? Tem um espaço, um laboratório de pesquisa da Marinha ficará sediado dentro da UESO. Já adquirimos os laboratórios, os equipamentos no valor de 500 mil e agora nós temos investidos também 500 mil para a construção do espaço desse laboratório da Marinha dentro do campus, do novo campus. No próximo bloco você vai conhecer os projetos sociais da UESO. Não saia daí, a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A UESO tem vários projetos que ultrapassam os muros do futuro campus. O primeiro deles é um laboratório de análises clínicas já todo montado. A proposta inicial é atender a comunidade acadêmica e também a população da área, mas o laboratório não pode emitir laudos porque não tem registro no Conselho Regional de Farmácia e da Anvisa. A ideia de montar esse laboratório escola de análises clínicas é para atender a demanda, principalmente do curso de farmácia, na questão da graduação, da extensão e da pesquisa. Na graduação ainda a gente atende a demanda de estágio curricular. Para o curso de farmácia é obrigatório, então os alunos têm que cumprir uma certa carga horária e a ideia é que eles possam desenvolver esse estágio supervisionado aqui no laboratório. No futuro a gente pretende atender não só a comunidade acadêmica da UESO, né, que envolvem os funcionários, alunos e professores. A gente quer abrir esse laboratório também para atender a comunidade da Zona Oeste. Outro projeto que está aguardando a nova sede é o de coleta seletiva e reciclagem. Há uma mini recicladora que não pode ser montada por falta de espaço e de tratamento acústico adequado. O equipamento é muito ruidoso e precisa de um espaço. Aqui é tudo semi-industrial, então a gente precisa de um espaço adequado para trabalhar. Afinal de contas, a gente está preparando técnicos e tecnólogos para a indústria e esse mercado precisa de pessoas qualificadas e a gente só vai se qualificar com essa oportunidade mesmo, de estar trabalhando diretamente com esse maquinário. E às vezes a gente não tem a oportunidade de trabalhar com isso porque está tudo parado assim. Nosso laboratório ele tem que ter a proteção sonora devida, porque gera um barulho muito alto e isso vai atrapalhar nas aulas. Então não dá para a gente manter um laboratório do lado de uma sala de aula, tudo coladinho um com o outro, como é aqui dentro. Por último, tem o projeto de propagação da ciência e tecnologia, uma espécie de feira de ciências itinerante para estimular o interesse dos alunos do ensino médio da região. A gente tem observado durante o desenvolvimento desse projeto que mesmo tendo os laboratórios, existe muita deficiência no estímulo à ciência e tecnologia nas escolas, nessa formação do ensino médio. Então, acho que é vital esse projeto de popularização, não só esse, mas como tem outros projetos aqui também que são, na verdade, promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão, que existem outros docentes que também desenvolvem outros projetos de popularização, que visando isso, visando esse desenvolvimento, essa ciência, essa tecnologia para esse aluno, para que ele possa despertar seu interesse nesta formação. A gente acaba espalhando conhecimento e desenvolvendo o interesse deles nessas áreas de biotecnologia, biologia, que não são, muitos deles não têm muito conhecimento, não têm muito interesse por não conhecer o suficiente para se interessar. A importância do projeto, na minha opinião, é desmistificar
alguns fatos da ciência e estimular os alunos a estar procurando essa área de conhecimento e poder contribuir com a formação dos alunos de ensino médio e dar uma visão que eles possam, tem sim uma universidade, tem sim uma outra área em que seja viável deles conseguirem se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Qual a importância desses projetos para o atendimento da comunidade local que vai ficar em torno do campus da UESO? Justamente, nós entendemos que a universidade ela deve dar o suporte também às empresas, mas também à comunidade do seu entorno. Então vai ser um espaço, a proposta do campus é essa, ser um espaço totalmente dedicado à tecnologia, mais aberto à comunidade. Aliás, onde é que é esse espaço? É importante, a gente está falando aqui da nova sede, onde vai ser construído? Na Avenida Brasil, ao lado dentro do Distrito Industrial de Campo Grande, ao lado da Gerdau, fica entre a Gerdau e o Compra Fácil. Então ali ficará o campus, novo não, porque nós não temos o campus, então será a sede do campus da UESO, onde teremos a recicladora, a laboratório de análises clínicas. Nós temos também um trabalho junto com os artesãos da região para poder melhorar os seus artefatos, utilizando material reciclado. Esse projeto já foi até pelo consulado finlandês, já comprou essas peças e agora nós temos uma outra rodada de conversa justamente para qualificar o artesão da região. Agora, uma dúvida que sempre surge nessa discussão da universidade com a empresa é justamente onde é que fica a independência da universidade, a independência do saber científico perante as demandas da empresa, que são demandas urgentes e diretas. Como é que a UESO resolve isso? Como é que a UESO entende essa questão? É fundamental, eu vejo assim, que o conhecimento ele seja disponibilizado tanto para a população quanto para a empresa nacional, principalmente para aumentar o nosso valor agregado, colocar os nossos produtos mais competitivos. Todas as empresas elas fazem inovação todo dia devido à demanda do cliente. Então o cliente pede uma melhoria no seu processo, a empresa tem que inovar. Com a universidade dando esse suporte, nós teremos uma melhoria nessa qualidade e desse produto final, contribuindo assim para o desenvolvimento do Estado. Fica mais fácil trabalhar isso num centro que está sendo criado, que está crescendo junto com essa relação, do que numa universidade já com anos de experiência, na sua opinião? Não tenho a menor dúvida, porque como o professor Alex está falando, quando a gente fala em inovação e a gente enxerga quão distante nós estamos do processo de inovação e comparativamente quando se vê economias e países que há poucos anos estavam literalmente em guerra e hoje, como Vietnã e outros países, e hoje tem um volume de produtos advindos da inovação em que suplantam de uma forma enorme todo o processo inovativo que tem aqui no Brasil. Então eu enxergo que realmente toda esse projeto ele tem um quê de desafio enorme e é exatamente quando envolve não só as empresas, envolve uma sociedade, envolve um número de pessoas que a região congrega. Os benefícios, sem dúvida alguma, são enormes. Porque a gente tem nesse momento, como empresário, o pleito que eu faço ao Estado que não comece somente com a estrutura e que disponibilize a verba como um todo para que essa universidade, para que esse centro seja construído no menor tempo possível, porque isso será de vital importância para o crescimento do país, mas bem focado no nosso Estado. Isso, sem dúvida alguma, dentro de todo um processo de contenção, de custo ou de despesa, isso não é custo nem despesa. Isso é um investimento da maior importância. E como as empresas e naquilo que isso vai trazer para o Estado, em termos de receita, tributos, somente nesse desenvolvimento é que nós vamos ter, no momento de decisão de empresas, de irem para um Estado ou irem para um outro Estado, quando oferece outros tipos de benefícios, serão por aí que o saber vai ter um peso
significativo para a empresa optar em vir para o Rio de Janeiro e para a Zona Oeste. Vai ser o grande diferencial, né? Sim. O secretário de Ciência e Tecnologia, na sua posse, em março agora, falou que em julho começam as obras. Sim, segundo semestre. Qual é a expectativa? O projeto está pronto? Como é que está o trabalho? Sim, o projeto está pronto, é um projeto muito bonito do arquiteto Paulo Cazé. Teremos uma ampliação hoje, nossa capacidade, estamos limitados a aproximadamente 2.000 alunos. Nosso número de alunos hoje é de 1.912 alunos. Com a construção do primeiro bloco, da primeira fase, nós teremos a capacidade para absorver 6.000 alunos, novos cursos, novas interações com a indústria, melhorar a qualificação da região, principalmente nós não precisaremos mais importar trabalhadores, nós vamos qualificar realmente a nossa região. O Peri falou aqui da importância disso ocorrer de maneira sustentada e rápida. Em quanto tempo fica pronto se o projeto seguir o seu roteiro normal? 18 meses. O primeiro bloco, toda a primeira fase, que é a parte da graduação, está a previsão para 18 meses. E nós já temos a liberação, né, de 10 milhões para fazer a primeira parte, que é a terraplanagem e as fundações. E com isso, precisamos de mais 40 milhões para construir todo o bloco e, quem sabe, todo o complexo complexo universitário. O universo industrial. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Peri, obrigada, reitor, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.